What's up everyone, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre o método da escola, o método da EF. Bom, primeiramente eu quero avisar que esse vídeo é sobre a EF de Santa Bárbara. Talvez outra EF seja totalmente diferente da daqui, não sei, porque eu só estudei aqui. Então, não venha achando que tipo, a EF de Nova York é assim, a EF de San Diego é assim. Não, a EF de Santa Bárbara é assim. Então, vamos lá. Bom, como eu já falei em outro vídeo, eu cheguei aqui com o nível B1-2, que significa intermediário 2. Era o mesmo nível que eu estava quando eu estava no Brasil. Vocês lembram do primeiro vídeo que eu falei? Então, cheguei aqui nesse mesmo nível. Como eles sabiam que eu estava no intermediário 2? Bom, algumas semanas antes de você embarcar, eles te pedem que você entre numa IF pelo computador, coloque lá no seu login e clique para fazer o Placement Test. O que seria esse Placement Test? É o teste para saber que nível que você vai entrar quando você chegar aqui. Se você não fizer, no seu primeiro dia, que seria na segunda-feira, logo que você chega, você não vai fazer o tour lá com a escola, o super tour, que, sei lá, pra mim tanto faz aquilo lá também. Você vai ficar na escola fazendo esse teste, que dura mais ou menos uns 40 minutos. Tem de tudo. Tem listening, reading, grammar, que é pra saber realmente qual é o seu nível. Começa bem fácil, vai ficando um pouco mais difícil. Porém, esses testes eu acho muito chato. Então eu meio que faço de qualquer jeito. Mas deu que eu caí no intermediário 2, cheguei aqui e ok. E aí como funciona? Funciona assim, eles têm o A1, A2, B1, B2, C1, C2. O A1 é o mais básico e o C2 é o mais alto, não tem mais do que isso. Daí você faria, sei lá, Cambridge, preparação para Cambridge, preparação para TOEFL, TOEIC, whatever. E eu cheguei no B1 e cada nível tem 3 subníveis, que é tipo A11, A12, A13 e assim vai. Cada nível que você fica são 6 semanas. Quando eu fiquei 5 semanas no nível B1, a minha professora me chamou e falou assim: bom, eu acho que o seu nível tá muito alto comparado com o pessoal aqui da sala, então eu te aconselharia a fazer o Level Up Test. O que seria esse Level Up Test? É um teste que novamente você faz tudo aquilo lá, só que o meu foi um pouquinho diferente, porque o meu foi escrito só. Eram as alternativas. Mas isso foi relativo, porque depois quando eu tentei fazer de novo outra vez, foi no computador do mesmo jeito. Mas pra que serve? Pra você meio que refazer o seu teste, pra saber o seu nível. E aí, você pode ir pra um nível acima ou continuar no mesmo. E quando eu estava no B1-2, eu fiz o teste e passei. Então eu fiquei uma semana no B1-3. A última semana do nível eu fiquei. E aí, ok, beleza. Foi um pouquinho mais difícil pra mim, mas não foi tão difícil. O difícil que eu quero dizer foi porque tinha algumas coisas diferentes do B1-2. Depois dessas 6 semanas, tem um Level Up Test, mas é tipo o real, que é o difícil e tudo mais. Que você precisa de 80% de acertos para passar de nível. Se você não tiver os 80% de acerto, você continua no mesmo nível, ou se você for muito mal mesmo, eles chamam de level down. Você vai para um nível abaixo do que você estava antes. Então, tipo, é ruim. E aí, ok. Eu fiz e até hoje todos eu passei. Menos um level up. No B2-3 eu tentei de novo fazer o level up, mas porque eu quis. Porque, sei lá, tava normal pra mim. Mas eu não passei porque foi no computador e eu odeio fazer os negócios no computador. Porque você tem tempo, tem um monte de coisa lá bem chato. Mas ok. Os normais, que, tipo, você é meio que obrigado, né? Porque você tá estudando a passar, eu passei. Passando, você muda totalmente o livro, muda todos os tópicos que você vai falar, acrescenta vocabulário e tudo mais. E vai ficando cada vez mais difícil. Tem uma coisa chamada Spin Class. A Spin Class, se você está no curso geral, que é igual ao meu, você tem somente 2 vezes na semana. Eu escolhi na segunda e quarta, mas você pode escolher ou segunda e quarta ou terça e quinta. Você vai pegar um papel que tem várias aulas, vocabulário, speaking, writing, fotografia, tem uns negócios bem nada a ver lá também. E a minha eu escolhi Vocabulary and Idioms. É legal? Não. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Spin Class é muito chato, muito chata. Qualquer Spin Class. Eu já tô aqui desde janeiro e até hoje eu não achei nenhuma Spin Class que fosse boa. A minha primeira foi Foundations, que é tipo, todo mundo tem essa aula quando você é AY, que é Academic Year. Introdução do inglês, essas coisas. Depois eu fui para Vocabulary. Chata demais também. Depois eu fui para Speaking and Vocabulary. Muito chata. Depois eu fui pra Business English. Foi a mais interessante, mas ela era muito chata. Mas, tipo, me serviu pra alguma coisa. Porque talvez um dia eu vá usar isso. E vem no seu diplominha lá, que você fez essa aula. E aí depois, logo depois do Business, eu fui para Speaking and Vocabulary de novo. E era exatamente a mesma professora. E foi horrível. Aí você pode ficar na Spin por 2 semanas.
e pedir pra trocar. Ou você fica pra sempre. Se você não trocar, você vai ficar naquela. E aí depois dessa Speaking Vocabulary que eu fiz de novo, eu pedi pra trocar pra essa Vocabulary and Idioms, que foi uma professora que eu já tive. E é uma aula assim, mas essa aula é muito chata também. Mas a professora, ela é mais descontraída, sabe? Ela não é tipo, gente, fica quieto, vamos fazer aula. Não. Você quer falar de um negócio nada a ver? Ela começa a falar com você. Porque é speaking, você tá speaking, então acabou. Tá fazendo a parte da aula. E aí é isso, basicamente, como funciona. Mas se você está no intensivo, que é uma coisa assim, particular minha, eu acho que não vale a pena pagar pro intensivo. Porque o intensivo, eles falam que você vai ter não sei quantas aulas a mais, não sei o que, sei lá. Por quê? Porque você tem spin class todos os dias. Então imagina, se 2 vezes na semana é chato, imagina todos os dias. Sei lá, pra você pode ser uma coisa muito legal, mas pra mim é muito chato. E parece que o preço é muito maior, então não aconselho. E na sexta-feira tem outra coisa bem chata, chamada Lecture Hall. Esse Lecture Hall consiste apenas em contar histórias nada a ver. E você tem que ir. A única coisa boa foi que, no verão, quem é AY pode faltar, é opcional, você vai se você quiser. Quem vai? Ninguém. E aí tem isso toda sexta-feira, na última aula. E também, dentro das aulas normais, tem aula de mídia, que é com computador lá, que tem o projetor, mas isso aí é o professor que fica mexendo no computador e tudo mais. Tem a aula iLab, que é o computador em si, todo mundo vai pra uma sala aqui só de computador e faz pesquisa, trabalho, PowerPoint e tudo mais, como hoje a gente teve que fazer um PowerPoint pra apresentar semana que vem. E também tem a aula de iPad. A aula de iPad eu acho bem desnecessária, porque os professores não sabem o que pedir pra fazer durante a aula de iPad, então muitas vezes é bem chata. E aí é isso. Basicamente é isso. A gente tem intervalo entre as aulas de apenas 10 minutos. Dá tempo só de trocar de sala, porque cada hora é uma sala, cada hora é um lugar e tudo mais. É isso como funciona a escola, tá aí mais ou menos. Devo ter tirado algumas dúvidas que já me perguntaram. Como que funciona a escola, como são os professores e tudo mais. Eu já tive vários professores, mas até hoje eu só tive um que foi muito bom. Ele é novo e tudo mais, então ele meio que entende a gente. Ele entende que, tipo, a gente quer dar uma olhada no celular às vezes e tal. Mas ele foi muito bom, porque ele ensinava mesmo, ele deixava a aula descontraída, ele te entendia, ele conversava sobre coisas, o que tem pra fazer em Santa Bárbara. Enquanto os outros professores são muito focados naquilo e fica uma aula bem chata. Foi isso. Se você ainda tiver alguma dúvida, apenas comente aqui ou me manda um e-mail, faz qualquer coisa que você achar mais conveniente pra você. E é isso. Dá um like no vídeo, comenta aqui o que você achou, qual a ideia de vídeo que você quer, se você tem alguma dúvida, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijão!